Você já reparou como, de uns anos pra cá, alguns famosos simplesmente mudaram demais? Não estamos falando de envelhecer. Isso é natural. Estamos falando de rostos que ficaram irreconhecíveis, expressões congeladas e um detalhe curioso: quanto mais se tenta buscar a perfeição, mais distante ela parece ficar. Hoje você vai conhecer famosos brasileiros que exageraram na harmonização facial, segundo a opinião do público, especialistas e até dos próprios fãs. E presta atenção, o último dessa lista surpreende todo mundo, porque ele levou essa ideia a um nível que ninguém imaginava. Eduardo Costa sempre teve uma imagem ligada à virilidade e ao estilo sertanejo raiz. Por isso, quando mudanças faciais começaram a surgir, o impacto foi ainda maior. Preenchimentos, alterações no contorno do rosto e mudanças na expressão fizeram com que fãs comparassem constantemente o antes e depois. Em alguns momentos, o cantor chegou a ser alvo de comentários intensos nas redes, com muitos dizendo que ele parecia outra pessoa. O caso de Eduardo Costa mostra como a harmonização facial pode gerar choque quando foge da identidade que o público já associou a um artista, e como a reação pode ser ainda mais dura quando a mudança quebra um personagem construído ao longo de anos. Gretchen nunca escondeu procedimentos estéticos. Pelo contrário, sempre falou abertamente sobre mudanças no corpo e no rosto. O que chamou a atenção foi a frequência e a intensidade das transformações. Em algumas fases, o público apontou excesso de preenchimento, lábios muito volumosos e traços artificiais. Ela acabou se tornando um dos maiores símbolos do debate sobre os limites da estética. Andressa Urraz. O caso de Andressa Urraz é um dos mais extremos. Ela mesma já revelou que exagerou em procedimentos e que chegou a colocar a própria vida em risco. Rosto-corpo, intervenções sucessivas e arrependimentos públicos transformaram sua história em um alerta real sobre os perigos do excesso. Hoje Andressa é lembrada não só pelas mudanças, mas pelo impacto físico e psicológico dessa busca. Estênio Garcia sempre foi conhecido pela aparência jovial, postura atlética e presença marcante na televisão. Durante décadas ele parecia desafiar o tempo, algo que o público sempre comentou com admiração. Nos últimos anos, porém, mudanças no rosto começaram a chamar atenção. Procedimentos estéticos deixaram traços mais rígidos, principalmente na região da boca e das bochechas, o que fez muitos fãs estranharem sua expressão. O que antes era visto como juventude natural passou a levantar debates sobre exagero e até sobre a pressão que homens também sofrem para parecerem eternamente jovens. Antes de continuar, eu deixei na descrição um link com desconto exclusivo do canal falando nisso. É o livro digital Desapego e Recomeço, para quem quer curar feridas emocionais e iniciar uma nova fase com mais amor próprio. Assim que você compra, o acesso é imediato a um dos manuais de amor próprio mais procurados da internet. Se fez sentido para você, o link tá aí embaixo. Agora bora pro vídeo. Durante muitos anos, Cléo Pires foi conhecida por uma beleza forte e extremamente natural. Com o tempo, mudanças no rosto começaram a chamar a atenção do público, levantando debates sobre possíveis procedimentos estéticos e harmonização facial. Embora Cléo nunca tenha confirmado detalhes, muitos fãs sentiram que seus traços marcantes ficaram diferentes do que consagrou sua imagem no início da carreira. O caso reacende uma discussão comum entre famosos: até onde mudar sem perder a própria identidade? Conhecida nacionalmente como a Verão da televisão brasileira, Aline Riscado sempre foi associada à beleza natural, corpo escultural e rosto marcante. Por isso, quando passou a se apresentar como Aline Campos, muitos fãs perceberam algo além da mudança de nome. Alterações no rosto, especialmente no contorno facial, lábios e expressão, começaram a ser comentadas nas redes sociais. Agora, com sua participação no BBB, essas comparações se intensificaram. Fotos antigas voltaram a circular, e o público passou a debater se os procedimentos tiraram justamente aquilo que a diferenciava, a naturalidade. O caso de Aline mostra como a exposição extrema reacende discussões sobre estética, principalmente quando o público acompanha o rosto em tempo real, sem filtros e sem edição. Anitta talvez seja o caso mais emblemático quando o assunto é transformação estética no Brasil. Desde o início da carreira, a cantora nunca escondeu que mudou o rosto, pelo contrário, sempre tratou isso com naturalidade. Nariz, mandíbula, lábios e harmonizações ao longo dos anos moldaram uma nova imagem. O debate, porém, não é sobre fazer ou não procedimentos, mas sobre o quanto essas mudanças a tornaram irreconhecível para parte do público. Enquanto muitos defendem que Anitta apenas acompanhou sua evolução artística e estética, outros afirmam que o excesso de intervenções apagou traços que a tornavam única. O resultado é um dos antes e depois mais comentados da internet brasileira.
e um exemplo claro de como a linha entre evolução e exagero é extremamente tênue. Ícone absoluto de beleza nos anos 80 e 90, Roberta Close sempre foi sinônimo de elegância. Com o tempo, intervenções faciais acabaram mudando traços que o público conhecia há décadas. Comparações entre fotos antigas e atuais se tornaram comuns, e muitos fãs passaram a dizer que a naturalidade se perdeu. Monique Evans. Modelo, apresentadora e símbolo de beleza por muitos anos, Monique passou por diferentes fases estéticas. Em determinados momentos, procedimentos faciais chamaram atenção pelo exagero, principalmente na região da boca. Hoje sua imagem é frequentemente revisitada com mais empatia, considerando os padrões cruéis impostos naquela época. Gabi Martins. Mais jovem que muitos dessa lista, Gabi Martins chamou atenção justamente por mudar cedo demais. Alterações no rosto, principalmente nos lábios e no contorno facial, fizeram fãs comentarem que ela parecia outra pessoa. O debate aqui não é a idade, mas o quanto procedimentos precoces podem acelerar mudanças irreversíveis. Solange Gomes. Solange sempre falou abertamente sobre procedimentos estéticos. Em algumas fases, o público apontou exagero, com preenchimentos que deixaram o rosto artificial. Ela mesma já comentou sobre arrependimentos e ajustes ao longo do tempo, reforçando como a estética exige cuidado. Sérgio Malandro. Conhecido pelo carisma e humor, Sérgio Malandro surpreendeu o público ao aparecer com mudanças faciais evidentes. Procedimentos deixaram o rosto mais esticado, algo que contrastou com sua imagem espontânea e expressiva. O resultado gerou estranhamento imediato entre fãs. Flávia Pavanelli. Influenciadora e atriz, Flávia sempre foi considerada naturalmente bonita. Mesmo assim, mudanças faciais passaram a ser comentadas principalmente por deixarem o rosto mais padronizado. Para muitos seguidores, o exagero tirou justamente aquilo que a diferenciava, a identidade. Kelly que construiu uma imagem jovem e delicada desde o início da carreira. Com o tempo, alterações nos lábios e no contorno do rosto chamaram atenção. O público passou a comentar que a cantora parecia diferente a cada aparição, alimentando o debate sobre excesso. E agora, o caso que surpreende todo mundo. Durante anos, Rodrigo Alves ficou conhecido mundialmente como o Ken humano, famoso por exagerar em cirurgias para tentar alcançar um padrão irreal de perfeição. Foram dezenas de procedimentos, críticas constantes e uma exposição intensa. Mas com o tempo algo mais profundo veio à tona. Rodrigo revelou que aquela busca não era só estética, era identitária. Em 2020, ele assumiu sua transição de gênero e passou a se chamar Jéssica Alves. Hoje, ela diz que, pela primeira vez, sente que o corpo finalmente reflete quem sempre foi por dentro. Uma história que vai muito além da aparência. A harmonização facial não é o problema. O problema começa quando ela apaga identidades, congela expressões e transforma rostos em versões irreconhecíveis. Esses famosos mostram que o limite entre cuidado estético e exagero é muito mais fino do que parece. E agora eu quero saber de você. Quem dessa lista realmente passou do ponto? E quem você acha que foi julgado injustamente? Comenta aí, porque esse assunto sempre divide opiniões, e o debate continua.